E aí, how are you doing, oitavo? Hoje a gente vai dar uma olhada no to be no passado e no irmãozinho do to be, to be, que é o verbo haver. Quando você diz que há alguma coisa, que existe alguma coisa, que tem alguma coisa, o verbo em inglês que você usa é o there to be. Então vamos ver como é que isso funciona. Então, simple past, passado simples. Vamos dar uma olhadinha. Mas antes, né? Vale a pena a gente ver de novo, bem rápido, prometo dessa vez bem rápido, o to be no presente. Por que, tio? De novo. É para você lembrar como é ele no presente e comparar com ele no passado, certo? Vamos lá. Então, to bezinho no presente, forma normal dele aqui, ó. I am, you are, né? He is, she is, it is. As formas do singular. Sempre lembrando, o am é exclusivo do I. O are, com esse you, ele se repete aqui no plural. He, she, it usam exclusivamente is. E todas as pessoas do plural usam are. E aqui você tem as formas contraídas, né? As forminhas curtas. Com I'm, your, his, she's, it's, we're, your de novo e their. Beleza? Isso foi pra gente lembrar. Ok, então, quando você fala do be no passado, você vai usar was no lugar de am e is, certo? E quando você está falando do passado, do are, você vai substituí-lo por were, ok? Então a pronúncia desse aqui was e a desse aqui were, ok? Então aí está ele, bem completinho para vocês. Verb to be past tense, ou seja, o verbo to be no tempo passado. Então a afirmativa, no presente você diria I am, né? Eu sou, aqui você diz I was, eu era, eu estava. Então depois vem you were substituindo are. Vem aqui para o he, para o she e para o it. Os três substituem o is por was também, igual aqui a primeira pessoa, né? O I. Lá embaixo, agora só os plurais. We were, you were, they were. Esses três words substituindo o are do be no presente. Né? Se você quiser comparar, você pode olhar aqui de novo. Am, are, substituído por was e were. Is aqui no meio, substituído por was e was. E aqui o final, esses três were estão substituindo esses três are aqui. Ok? Negativo, só tem que colocar o não. Aonde é que vem o não? Depois do be. Então, aonde era no presente I'm not, aqui vai ser I was not. Ou então você junta, aqui está na forma contraída, né? Na forma curta. Você junta o not com o was, vira wasn't. Então, I wasn't, eu não era ou eu não estava. You weren't, você não era ou você não estava. He wasn't, ele não era ou ele não estava. She wasn't, ela não era ou ela não estava. It wasn't, a mesma coisa, ele ou ela, para não humanos, não era ou não estava. Plurais. We weren't, né? A gente não era ou nós não éramos. You weren't, esse you aqui, lembrando sempre plural, é o segundo you, são vocês. Vocês não eram ou não estavam. Por último, they weren't, eles não eram ou não estavam. Interrogativa, vamos fazer perguntinhas. A regra das perguntas é sempre aquela. Inverte pessoa e o to bezinho. Então tá aqui. Ó. No presente você perguntaria am I? Eu sou? Eu estou? Aqui você pergunta was I? Né? Eu era ou eu estava? Alguma coisa? Então, was I? Were you? Você estava? Você era? Was he? Ele era? Ele estava? Was she? Ela era? Ela estava? Was it? Were we? A gente era ou nós éramos ou estávamos? Were you? Vocês eram, vocês estavam? Were they? Eles eram, eles estavam?
Uma forma de você pegar isso aqui realmente é você ficar repetindo e decorando, seja falando ou escrevendo, certo? Mas a gente não vai se deter muito nisso, não. Vamos para a próxima. Então, vamos ver aqui o there to be. Verbo haver. Tempo presente dele. Singular e plural, afirmativa, negativa e interrogativa, como acontece sempre. Então, para você dizer que há alguma coisa, que existe alguma coisa, que tem alguma coisa em algum lugar, você vai usar no singular afirmativo there is. O there is quer dizer que há, que existe alguma coisa. Eu posso dizer there is a teacher speaking. Tem um professor falando, existe um professor falando, ou há um professor falando. Negativa, vamos dizer que não há. There isn't. Igualzinho como você já fazia normalmente com o be. Nessa parte aqui, você só vai colocar o not junto com o is. Então, there isn't. Não há. Interrogativa. Mesma coisa de sempre. Você volta o bezinho lá para o começo. Ó, esse is fica antes do there. Aí você está perguntando, existe alguma coisa? Is there a teacher speaking? Há um professor falando? Formas singulares. Plural. There are. O lance do there to be é você sempre colocar o there junto do be. Quem são os be? Is e are. Certo? Nesse caso você não vai usar o am. Não existe there am, ok? É só is e are. Então vamos lá. Se eu disser que há professores falando. There are teachers speaking. Há professores falando. Vamos dizer que não há. There aren't. There aren't teachers speaking. Não há professores falando. Are there? Pergunta. Are there teachers speaking? Há professores falando? Existem? Tem professores falando? Beleza. Vamos seguir aqui com as traduçõezinhas. Realmente bastante simples se você pensar nele só como o verbo haver. Eu sempre cito o verbo existir e o verbo ter porque a gente costuma usá-los nesse sentido de que há alguém ou há alguma coisa. Mas se você pensar só como haver, funciona muito bem, é até mais simples. Então, se eu digo there is, no singular afirmativo, eu estou dizendo, na verdade, que há alguma coisa. Negativo, se eu digo there isn't, o que eu estou dizendo aqui, não há alguma coisa. Interrogativa, is there? Estou perguntando se há alguma coisa. Então, há afirmando, não há negando, há perguntando, certo? E no plural, do mesmo jeito. Ficaria, né? There are. Há professores falando, né? Negativa. There aren't teachers speaking. Traduzindo, não há professores falando. E a interrogativa. Are there? Há professores falando? Veja que ficou igualzinho singular e plural, né? Funciona do mesmo jeito no português. Bem tranquilo aqui o singular e o plural do there is e there are traduzido. E isso era no presente. A próxima parte que a gente vai ver é no passado.